Você já tem, neste exato momento, a chave principal para viver bem depois dos 65. Não é ter tudo sob controle, é manter vivas algumas forças silenciosas que sustentam o corpo, a mente e o coração mesmo quando a vida muda de forma. E é por isso que tanta gente se surpreende ao perceber que a melhor fase não é a mais barulhenta, e sim a mais lúcida. Hoje a gente vai olhar para essas forças como sinais claros de que você está no caminho certo. Adaptar-se sem endurecer por dentro, continuar curioso, aprender a soltar o que pesa, achar alegria no simples e amar de um jeito mais maduro, sem tantas condições e cobranças. Se você se reconhece em pelo menos uma dessas habilidades, você não está apenas envelhecendo, você está amadurecendo com propósito. E antes de seguir, se esse tema faz sentido para você, já deixa o seu like e se inscreve no canal agora. Isso ajuda demais o vídeo a chegar em mais pessoas que também precisam dessa mensagem e garante que você não perca os próximos conteúdos. A primeira habilidade é a capacidade de se adaptar sem amargura. Envelhecer bem não tem a ver com evitar perdas ou mudanças, tem a ver com não permitir que elas virem uma prisão emocional. Tem gente que passa a vida inteira esperando voltar a ser como era antes, como se a vida fosse um filme que dá para rebobinar. Mas a verdade é que a vida segue, o corpo muda, os ciclos se encerram, os amigos mudam de cidade, a família cresce, a rotina se transforma. O que define a sua força, depois dos 65, é conseguir se ajustar sem deixar que o ressentimento crie raízes. Adaptar-se não é fingir que está tudo perfeito. É reconhecer o que mudou, sentir o que precisa ser sentido, e ainda assim escolher continuar caminhando, com a dignidade de quem não se entrega ao amargo. Quando você consegue dizer isso não era o que eu queria, mas eu vou aprender a viver aqui, você está exercitando uma espécie de sabedoria rara. A mente flexível e o coração maleável são como janelas abertas, deixam o ar circular. Já a amargura é como um quarto fechado, onde o ar fica pesado, e tudo cansa mais. E o curioso é que, muitas vezes, a amargura não vem do que aconteceu, mas do quanto a pessoa insiste em brigar com o que já não tem volta. Quem envelhece bem entende, aos poucos, que resistir ao inevitável só multiplica sofrimento. A pessoa aprende a negociar com a realidade sem perder a própria identidade. Pensa numa mulher de 73 anos que perde o companheiro depois de décadas juntos. Ela poderia escolher viver apenas do luto e do nunca mais, e isso seria compreensível. Mas quando ela decide criar um novo ritmo sem apagar o amor que existiu, ela dá um salto interior. Ela pode começar com algo pequeno, caminhar em horários que antes não caminhava, fazer uma aula de arte no bairro, aprender a pintar, cultivar plantas, frequentar uma roda de conversa, retomar um hobby antigo. Nada disso substitui alguém. Mas tudo isso reestrutura a vida ao redor do que aconteceu, em vez de deixar a dor ser o centro de tudo. Isso é adaptação saudável, não negar a perda, mas impedir que ela defina o futuro. E aqui existe um detalhe importante. Pessoas que se adaptam bem tendem a pedir ajuda com mais facilidade. Elas param de achar que solicitar apoio é sinal de fraqueza. Ao contrário, é inteligência emocional. Elas reconhecem limites, ajustam expectativas e trocam a frase "eu não consigo mais" por "eu consigo de outro jeito". Essa troca muda tudo. Você passa a usar a experiência como ferramenta, não como âncora. Você começa a perceber que ainda pode aprender, ainda pode construir vínculos, ainda pode descobrir beleza em coisas novas, mesmo que em outro ritmo. Além disso, adaptar-se também é uma forma de proteger a mente. Quando você experimenta algo novo, mesmo que simples, o cérebro sai do modo automático. Você cria novos caminhos mentais. É como se você dissesse para si mesmo: eu ainda estou aqui, eu ainda tenho futuro. E futuro não é sinônimo de juventude. Futuro é qualquer manhã que você decide viver de maneira presente. Tem gente com 30 anos que já desistiu por dentro. E tem gente com 75 que ainda ri, aprende, muda de ideia, se reconcilia, recomeça. Essa vitalidade não depende de idade. Depende de postura. Então, se você percebe que consegue se ajustar a mudanças, aceitar novas rotinas, lidar com frustrações sem se tornar uma pessoa amarga, isso é um sinal muito forte de que você está vivendo do jeito certo. Porque quem próspera depois dos 65 não é quem vence o tempo. É quem aprende a caminhar com ele, sem transformar cada mudança numa guerra.
Se você conhece alguém que ficou mais leve com o tempo, ou se você mesmo já teve que se reinventar em algum momento, escreve aqui nos comentários uma palavra que descreva isso. Pode ser recomeço, paz, coragem ou aprendizado. E se esse conteúdo fez sentido, compartilha com alguém da sua família ou com um amigo, porque às vezes uma mensagem dessa chega bem na hora certa. A segunda habilidade é a capacidade de permanecer curioso. Parece simples, mas depois dos 65, a curiosidade vira um tipo de motor secreto que mantém a vida em movimento por dentro. Quando você ainda sente vontade de aprender, de perguntar, de descobrir, você não está apenas acumulando informação, você está dizendo para o mundo e para você mesmo: eu ainda participo da vida. Muita gente acha que envelhecer é diminuir o mundo, reduzir a conversa, repetir as mesmas histórias, ficar só no que é conhecido. Só que a mente que se mantém curiosa não encolhe. Ela se expande, mesmo que o corpo desacelere. Curiosidade não é necessariamente fazer um curso universitário ou virar especialista em algo. Às vezes é muito mais cotidiano. Querer entender como funciona um aplicativo, perguntar sobre a música que o neto escuta, assistir a um documentário e se pegar pensando eu não sabia disso, testar uma receita nova, ler sobre um assunto que nunca foi do seu interesse. O detalhe é que a curiosidade mantém a sua identidade viva. Ela impede que você vire apenas alguém que já viveu. Você continua sendo alguém que vive. Pensa num homem de 77 anos que nunca teve contato com computador e decide aprender o básico. No começo, ele se confunde com as teclas, sente vergonha de errar, pensa em desistir. Mas ele insiste. Com o tempo, aprende a mandar mensagens, vê fotos da família, assiste vídeos, escreve memórias, reencontra um amigo de infância. O que ele ganhou não foi só tecnologia. Foi confiança. Foi autonomia. Foi a sensação de que ainda é capaz de atravessar fronteiras novas. E essa sensação é ouro puro em qualquer idade. E sabe por que isso é tão poderoso? Porque quando você deixa de ser curioso, você começa a viver no modo já sei, já vi, não preciso. E esse modo é um terreno fértil para o desânimo. A vida perde cor, perde surpresa, perde frescor. Já a curiosidade funciona como uma janela que você abre todos os dias, nem que seja um pouquinho. E quando você abre essa janela, o mundo entra. Você percebe detalhes. Você se interessa. Você conversa melhor. Você ri mais fácil. Você tem assunto, tem brilho no olhar, tem vontade de continuar. Existe também um ponto emocional. A curiosidade ajuda a reduzir a rigidez. Muita gente, com o tempo, fica mais impaciente, mais fechada, mais do meu jeito ou nada. Só que a curiosidade faz o contrário. Ela suaviza. Ela faz você se perguntar por que essa pessoa pensa assim. O que mudou no mundo? O que eu ainda posso aprender com isso? Em vez de virar uma batalha, vira uma investigação. E investigar dá leveza. É como se você trocasse o martelo pelo lupa. Outro sinal bonito de curiosidade depois dos 65 é quando você continua se permitindo ter desejos simples. Querer visitar um lugar, ver o mar, aprender uma palavra em outra língua, entender uma história, montar um quebra-cabeça, começar uma planta, tentar um artesanato. Muita gente acha que isso é bobagem. Mas essas bobagens são, na verdade, pequenas provas de vida. É você dizendo: eu ainda tenho futuro suficiente para querer alguma coisa. E isso muda o jeito como você acorda. O dia deixa de ser só obrigação e passa a ser possibilidade. A terceira habilidade é a capacidade de perdoar e deixar ir. Aqui a conversa fica ainda mais profunda, porque o perdão não é um ato bonito para postar em frase pronta. Perdão é higiene emocional. É tirar do coração aquilo que apodrece por dentro quando a gente guarda tempo demais. E depois dos 65, essa habilidade aparece como uma forma de sabedoria que poucas pessoas realmente dominam. Olhar para trás sem permitir que o passado continue comandando o presente. Perdoar não é esquecer, nem fingir que não doeu, nem aceitar qualquer coisa. Perdoar é escolher não carregar, todos os dias, um peso que te destrói por dentro. É decidir que a sua paz vale mais do que reviver, em Looping, uma conversa que já terminou, uma decepção que já aconteceu, um erro que já passou. Tem gente que passa décadas alimentando raiva, e isso rouba energia,
rouba sono, rouba saúde, rouba alegria. A pessoa não percebe, mas vira refém de uma história antiga. Imagina alguém que ficou anos sem falar com um parente por causa de uma briga. A vida vai passando, os aniversários vão ficando silenciosos, as mensagens não chegam, e por trás do orgulho existe uma tristeza enorme. Às vezes, o perdão começa como um gesto pequeno: escrever uma carta que talvez nem seja enviada, reconhecer para si mesmo: eu estou cansado de carregar isso, fazer as pazes com a ideia de que a vida é curta demais para manter o coração em guerra. E mesmo quando não há reconciliação, o perdão pode existir como libertação interna. Você não precisa reabrir a porta para quem te feriu, mas pode fechar a ferida para que ela pare de sangrar dentro de você. Existe também o perdão mais difícil, o perdão a si mesmo. Muita gente amadurece carregando culpa por palavras que disse, oportunidades que perdeu, escolhas que não foram as melhores, erros na criação dos filhos, decisões feitas em momentos de fraqueza. E o tempo, em vez de apagar, às vezes amplifica. Mas perdoar a si mesmo é entender uma verdade dura e bonita: você fez o que conseguiu com a consciência que tinha naquele momento. E se hoje você enxerga diferente, isso já é sinal de crescimento. A culpa constante não muda o passado. Só te impede de viver o presente. Quando você aprende a deixar ir, você abre espaço. Espaço para a gratidão. Espaço para relações mais leves. Espaço para um sono mais tranquilo. Espaço para sorrir sem aquele aperto no peito. E é por isso que a capacidade de perdoar, depois dos 65, é um dos sinais mais claros de vida bem vivida, porque mostra que o seu coração ainda é macio, ainda é humano, ainda sabe escolher paz. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários qual dessas duas habilidades mais falou com você hoje: curiosidade ou perdão. E aproveita para enviar esse vídeo para alguém que anda preso em mágoas antigas ou desanimado com a vida, porque às vezes uma mensagem assim funciona como uma pequena luz acendendo no lugar certo. A quarta habilidade é a capacidade de encontrar alegria nos dias comuns. Depois dos 65, isso se torna um dos sinais mais claros de maturidade emocional. Não é sobre viver uma vida perfeita ou sem problemas. É sobre aprender a reconhecer valor no que é simples, repetido, silencioso. Quando você consegue acordar, preparar um café, olhar pela janela e sentir gratidão por estar ali, isso não é conformismo. Isso é sabedoria construída ao longo de muitas experiências, inclusive difíceis. Muita gente passa a vida inteira esperando grandes acontecimentos para se sentir viva, uma conquista enorme, uma viagem especial, um reconhecimento externo. Mas quem envelhece bem entende algo essencial: a maior parte da vida acontece nos intervalos. Nos gestos pequenos, nos rituais diários, nas rotinas que parecem banais. E quando você aprende a enxergar beleza nisso, a vida deixa de ser uma espera interminável por algo que ainda vai chegar. Encontrar alegria no comum não significa ignorar dores, limitações ou desafios. Significa não permitir que eles apaguem tudo o que ainda é possível sentir. É perceber o cheiro da comida sendo preparada, o som da chuva, a conversa sem pressa, a caminhada curta, a música conhecida tocando no rádio. Esses momentos não chamam atenção, mas sustentam o coração. São eles que criam uma sensação de pertencimento à própria vida. Pensa em alguém que cuida de um pequeno jardim, mesmo sem grandes habilidades. Regar plantas, observar o crescimento lento, sentir a terra nas mãos. Não é sobre as plantas em si, é sobre o ritmo. É sobre desacelerar junto com o tempo, em vez de lutar contra ele. Esse tipo de alegria não faz barulho, mas traz paz. E paz, nessa fase da vida, vale mais do que qualquer excitação passageira. Quem desenvolve essa habilidade costuma parar de se comparar, para de medir a própria vida pelo que os outros fazem, têm ou aparentam. Passa a medir pelos próprios sentimentos. Como eu me sinto quando acordo? Como eu termino o dia? Meu coração está pesado ou tranquilo? Essa mudança é profunda. Ela tira a pessoa da corrida e a coloca na presença. E quando você está presente, até lavar a louça pode virar um momento de silêncio bom, e não de obrigação cansativa. Existe algo importante aqui: a alegria no comum protege contra a solidão. Mesmo quando você passa tempo sozinho, não se sente vazio. Você aprende a gostar da própria companhia,
das memórias, dos pensamentos, das pequenas rotinas. A solidão deixa de ser abandono e passa a ser descanso. E isso muda completamente a forma como você atravessa os dias. A quinta habilidade é a capacidade de amar sem tantas condições. Depois dos 65, o amor deixa de ser sobre intensidade, cobrança ou expectativa. Ele se torna mais silencioso, mais estável, mais profundo. É um amor que escuta mais do que fala, que entende mais do que julga, que cuida sem precisar controlar. Se o seu coração ainda consegue amar assim, você alcançou algo que muita gente nunca chega a experimentar. Nessa fase, amar não é provar nada para ninguém. É estar presente. É oferecer atenção genuína. É demonstrar gentileza, mesmo quando ninguém está olhando. É se importar sem fazer contas. Muitas pessoas, ao longo da vida, fecham o coração por medo de perder, de se decepcionar ou de sofrer de novo. Mas quem consegue manter o coração aberto, mesmo depois de perdas, desenvolve uma força emocional enorme. Esse amor aparece em gestos simples: ouvir alguém com paciência, ajudar sem esperar retorno, cuidar de um animal, se dedicar a um trabalho voluntário, tratar estranhos com respeito. É um amor que não precisa de palco. Ele existe porque faz sentido, não porque traz reconhecimento. E, curiosamente, é esse tipo de amor que mais alimenta quem oferece. Quando você ama assim, sua visão de mundo muda. Você passa a enxergar as pessoas com mais compaixão. Começa a perceber que por trás da grosseria existe dor, que por trás da crítica existe medo, que por trás do silêncio existe cansaço. Isso não te torna ingênuo. Te torna humano. E essa humanidade é uma das maiores riquezas que alguém pode carregar ao envelhecer. Há também um impacto físico e emocional nisso. Pessoas que mantêm vínculos afetivos, mesmo simples, tendem a se sentir mais vivas, mais necessárias, mais conectadas. O amor dá sentido aos dias. Dá motivo para acordar, para cuidar de si, para continuar aparecendo na própria vida. E quando você ama sem tentar mudar o outro, sem exigir que tudo seja diferente, você encontra paz. Aceita as pessoas como são e a vida como ela vem. Se você chegou a uma idade em que consegue amar com mais compreensão, mais paciência e menos cobrança, isso não é sinal de fraqueza. É sinal de maturidade. Significa que você entendeu algo essencial. O amor não é algo que você recebe, é algo que você se torna. Se alguma dessas reflexões tocou você, escreve aqui nos comentários qual pequeno momento do seu dia costuma trazer mais alegria ou em quem você encontra esse amor tranquilo hoje. E aproveita para verificar se você já está inscrito no canal, porque muita gente assiste, gosta do conteúdo e acaba esquecendo de se inscrever. Estar inscrito e com as notificações ativadas faz você não perder os próximos vídeos e ajuda muito esse conteúdo a continuar chegando a quem precisa. Agora que percorremos essas habilidades, vale fazer uma pausa honesta e olhar para dentro. Adaptar-se sem amargura, manter a curiosidade viva, aprender a perdoar, encontrar alegria no comum e amar de forma mais livre não são talentos raros no sentido de nascer com eles. São escolhas repetidas ao longo do tempo. São respostas que você foi dando à vida, especialmente nos momentos difíceis. E é por isso que elas dizem tanto sobre quem você se tornou depois dos 65. Envelhecer não é perder capacidades, como muita gente acredita. Envelhecer é filtrar. É deixar cair o que pesa demais e segurar com mais firmeza aquilo que realmente sustenta. Quem chega a essa fase com essas habilidades ativas não vive de nostalgia constante nem de medo do futuro. Vive com uma presença mais inteira. A pessoa aprende que não precisa provar mais nada para ninguém. Precisa apenas estar em paz com a própria história. Repara como essas habilidades se conectam. A adaptação evita que você endureça. A curiosidade impede que você se apague. O perdão limpa o coração. A alegria no simples âncora os dias. E o amor dá sentido a tudo isso. Quando uma dessas peças falta, a vida fica mais pesada. Quando elas estão presentes, mesmo que em diferentes níveis, a vida ganha fluidez. Você sente menos necessidade de controlar tudo e mais capacidade de acolher o que vem. Existe também um detalhe importante. Essas habilidades não eliminam tristeza, saudade ou cansaço.
Elas não prometem uma velhice perfeita. O que elas fazem é impedir que essas emoções dominem completamente o seu mundo interno. Você sente dor, mas não se define por ela. Sente perda, mas não se perde junto. Sente limites, mas não se reduz a eles. Isso é maturidade emocional. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando respostas fora, acumulando coisas, correndo atrás de metas, esperando o momento em que finalmente poderão descansar. E, ironicamente, é só mais tarde que percebem que a verdadeira riqueza sempre esteve no modo como atravessaram os dias, no jeito como trataram as pessoas, na capacidade de se reconstruir, na coragem de continuar sentindo, mesmo depois de ter sido ferido. Se você reconhece em si essas habilidades, mesmo que não todas, permita-se sentir orgulho. Não aquele orgulho inflado, mas o orgulho silencioso de quem sabe que sobreviveu, aprendeu e não perdeu a essência. Você atravessou fases difíceis, lidou com mudanças inesperadas, viu o mundo se transformar várias vezes. E ainda assim, manteve algo precioso dentro de você. Isso não é pouco. Isso é enorme. E se você percebe que alguma dessas habilidades anda enfraquecida, isso não é um fracasso. É um convite. Um convite para retomar, aos poucos, aquilo que talvez tenha sido deixado de lado por cansaço, dor ou decepção. Nunca é tarde para suavizar o coração, para aprender algo novo, para se permitir pequenos prazeres, para se reconciliar com o passado ou para oferecer amor de um jeito mais simples. Se essa reflexão fez você pensar sobre a sua própria trajetória, escreve aqui nos comentários qual dessas habilidades você sente que mais desenvolveu ao longo da vida e qual ainda gostaria de fortalecer. Ler essas histórias cria uma troca muito bonita entre pessoas que estão vivendo fases parecidas. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma mensagem assim chega exatamente quando alguém está precisando se lembrar de quem é. Ao chegar ao fim dessa reflexão, fica claro que viver bem depois dos 65 não tem a ver com sorte, nem com circunstâncias perfeitas. Tem a ver com escolhas internas que, somadas ao longo do tempo, moldam a forma como você atravessa a vida. As habilidades que falamos aqui não aparecem de um dia para o outro. Elas são lapidadas em momentos de perda, de adaptação, de silêncio, de aprendizado e de amor oferecido mesmo quando teria sido mais fácil fechar o coração. Quando você consegue se adaptar sem se tornar amargo, mostra que entendeu que a vida não para de se transformar e que resistir a isso só gera sofrimento. Quando mantém a curiosidade viva, prova que ainda acredita no amanhã, mesmo que ele venha em outro ritmo. Quando aprende a perdoar, você se liberta do passado e deixa de carregar pesos que não precisa mais sustentar. Quando encontra alegria nos dias comuns, demonstra que aprendeu a enxergar valor no agora, e não apenas no que é extraordinário. E quando ama de forma mais simples e profunda, revela que alcançou uma maturidade que vai além de qualquer idade. Essas habilidades são silenciosas. Elas não chamam atenção nas redes sociais, não aparecem em fotos nem em currículos. Mas são elas que sustentam a paz interior. São elas que fazem com que algumas pessoas envelheçam com serenidade, enquanto outras, mesmo jovens, já estejam cansadas por dentro. Envelhecer bem não é parecer jovem. É estar inteiro. É estar em paz com a própria história. É olhar para trás sem negar o que doeu e olhar para frente sem medo excessivo do que ainda virá. Talvez, enquanto você ouvia essa mensagem, tenha percebido que já carrega mais dessas habilidades do que imaginava. Talvez tenha reconhecido que a vida te ensinou mais do que você costuma valorizar. Ou talvez tenha sentido que algumas dessas forças ainda podem ser fortalecidas, com pequenos ajustes, pequenas escolhas, pequenos gestos diários. Em qualquer um desses casos, há algo importante a lembrar: você não está atrasado. Você está exatamente no ponto em que sua história te trouxe. A vida não exige perfeição. Ela pede presença. Pede coragem para continuar sentindo. Pede disposição para aprender, mesmo quando o corpo pede mais descanso. Pede gentileza consigo mesmo. E quando você responde a esses pedidos com honestidade, a vida retribui com significado. Não aquele significado grandioso que todo mundo aplaude, mas aquele que permite deitar a cabeça no travesseiro e sentir que, apesar de tudo, valeu a pena.
Se hoje você consegue acordar e encontrar algum sentido no dia, se ainda sente vontade de cuidar, de aprender, de sorrir, de contribuir de alguma forma, isso já é sinal de uma vida bem vivida. Não importa se o mundo reconhece isso ou não. O que importa é o que acontece dentro de você quando o dia termina. É ali que a verdadeira medida da vida se revela. Se essa mensagem te tocou em algum nível, deixa aqui nos comentários uma palavra que represente o que você leva desse vídeo. Pode ser paz, aprendizado, esperança ou gratidão. E se você sentiu que isso pode ajudar alguém que você conhece, compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas precisam ouvir exatamente isso, mas ainda não sabem. Curtir, comentar e compartilhar faz com que essa mensagem alcance mais corações e continue circulando. Obrigado por estar aqui, por ouvir com atenção e por fazer parte dessa troca. Nos vemos no próximo vídeo.